Ai. Espera um pouquinho. Qual que é o feed que vai estar aqui? Já está em Facebook, quem? Agora deu certo. Deixa eu só procurar aqui, deixa eu ver se todo mundo está aí. Gente, se alguém entrou, perdão, eu não consegui colocar o texto para vocês aí sobre o que seria a live hoje, tá? Porque eu tava dando erro, se eu colocava, o Zoom não deixava eu transmitir. Mas vamos lá. Boa noite para todo mundo que está aí. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Paty, né? Professora de Nihon do Kizuna JP. E eu sempre estou aqui trazendo novidades para vocês, compartilhando algumas coisas que eu aprendi nesses 28, 29 anos de Japão já. Tá? E hoje o tema que a gente vai falar é justamente segmento, tá? Da live anterior. Quem não assistiu a live anterior, talvez vai ser melhor que vocês assistam essa live também que a gente fez antes, tá? Das 2 semanas atrás, porque daí vocês vão entender melhor a ligação sobre essa parte de imposto, declaração de imposto de renda, imposto residencial, tudo, tá bom? A live tá aí salva no Portal Me, deve estar também no YouTube do portal. Então é só vocês procurarem lá que vocês vão saber direitinho sobre a continuação desta live, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Muitas pessoas já entrou, muito obrigada. Não deixa de compartilhar essa live, chama as pessoas que você conhece. Nós estamos no momento agora no Japão, mais uma vez, né? Todo mundo passando por crises e tendo que estar agora entendendo melhor o que acontece e situar um pouquinho mais no país que a gente resolveu viver, tá? Então eu vou trazer essa live aqui para vocês para explicar um pouquinho melhor sobre o que a gente paga sobre imposto residencial aqui no Japão, sobre o que é este imposto, tá bom? Então, se vocês puderem compartilhar aí essa live, eu fico muito agradecida. E também, se vocês puderem dar um oi, falar de onde vocês estão falando, qual é o estado, para que a gente possa realmente conversar e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, eu estou muito aqui aberta, é só vocês mandarem as perguntas, tá? Estou com o meu celular aqui aberto para poder acompanhar com vocês os comentários. E vou falando um pouco e vou parando para ler os comentários e responder as dúvidas de vocês também referente a essa parte de imposto, né? Como que fica tudo. Bom, gente, então, 2 semanas atrás a gente falou sobre a importância de a gente já começar a fazer esse primeiro processo de declaração de imposto de renda, que é bem complicado, né? Porque a gente não entende direito por que tem que escrever tantos papéis e depois a gente recebe papel da empreiteira ou da empresa que a gente trabalha e depois tem que ir lá de novo refazer a renda. E eu expliquei para vocês que nós temos que... Essa primeira etapa que faz agora no final do ano é sobre você colocar os dependentes, tá? Para que possa ser feita tirar uma base de como foi o rendimento do seu ano, e assim eles poderem calcular já mais ou menos quanto você vai ter que dar para cada imposto, tá? Porque tem vários impostos aqui no Japão. Então, hoje... Vou pegar aqui a minha colinha, que é bem pequenininha, ó, são 3 folhas de colinha para conversar com vocês. Então, a gente vai pegar aqui e eu vou falar para vocês sobre o Shikemize, que é muito conhecido, a maioria das pessoas fala Shikemize que fala, tá? Que é um imposto residencial. Eu não sei se a maioria de vocês sabem, mas o imposto residencial, esse Shikemize que se trata, Shi é de cidade, Ken é de estado. Então, esses boletos que chegam ali em maio, por aí para gente, da prefeitura, se trata do imposto que nós temos que pagar para a cidade e para o estado que você mora, tá? Então, esse imposto, ele vai ser aplicado para várias coisas, tá bom? Toda parte, assim, que tem da cidade, de civil, que a gente precisa, né? É aplicado nessa parte, tá bom? Então, a gente tem um certo receio sempre, porque o valor vem alto, tá? Vem muito alto o valor e muitas pessoas ficam pensando, por que eu pago tão caro do Shikkei Minze? Então, não deixa de assistir a live passada, tá? Porque a live passada eu expliquei bem como que a gente faz a declaração dos nossos dependentes para que o imposto de residência fique barato, tá bom? Que você não pague além do que você deve. Não é ficar barato, é você pagar o que é justo para você, tá bom? E muitas pessoas me perguntam qual é o valor, tá?
que as prefeituras cobram de imposto. Por que que vem esses valores? E é o seguinte, maioria das cidades aqui no Japão, independente se tem 10 mil habitantes, se tem 1.000 habitantes, eles sempre colocam ali em média 10% do que você ganhou no seu ano anterior. Tá? Então, muitas pessoas também acham injusto, vamos supor, este ano em especial que a gente está aqui, que nós estamos em crise. Não estamos recebendo bem, e o ano passado, vamos supor que a maioria estava com um serviço estável, e vai ser calculado em cima da renda do ano passado, então muitas pessoas não acham justo isso daí, tá? Só que é o seguinte, esse ano em especial, vocês já estão sabendo como que tem que colocar os dependentes todos para vocês e ir lá na prefeitura conversar sobre a situação, então a gente sabe que pode reverter isso daí, tá bom? O Wilson colocou aqui, boa noite. Wilson, se você tiver alguma pergunta, tá, pode colocar aí, que assim que eu for olhando os comentários, eu vou responder, tá? Então, ó, pensa aí que são 10% mais ou menos do que você ganha no ano do líquido já, tá? E quando eu falo líquido, gente, a gente precisa fazer a declaração de imposto de renda em março, tá? Ali ajustar tudo. Se você comprou casa, você tem que lançar a casa, tem que lançar direitinho qual que é o valor que você pagou de seguro, pode ser seguro de saúde, seguro de vida. Se você já paga também, aqui no Japão, acho que tem muitas pessoas que já devem estar sendo cobrado um seguro que eles falam que é Kaigo, tá? Que é como se fosse assim, se caso você chegar numa certa idade, você precisar de um asilo, tem um seguro agora que o governo cobra para que você possa ter acesso a ficar no asilo e não sair tão caro. Então você tem que lançar tudo isso direitinho. E tudo que você lançar no seu na hora de fazer o seu Kakutei Shinkoku, que é a declaração de imposto de renda, o que ficar, aquele valorzinho que fica lá embaixo na folha, é o que eles vão pegar como base para calcular o seu imposto residencial. Tá ok? E esse imposto residencial é mais ou menos 10%. Ou seja, 6% é para o estado e 4% para a cidade ou município que você mora. Então, eles juntam os dois e fazem mais ou menos uma conta assim que vai dar 10%. Porém, não é apenas assim, tá, vamos supor que eu ganhei 2,5 milhões no ano bruto, fiz minha declaração de imposto de renda e se caiu para 1,8 milhão, então eles vão fazer em cima de 1,8 milhão? Não, gente. Como eu falei, muitas pessoas confundem que quem tem criança menor de 16 anos não deve declarar porque recebe ajuda do leite. E você deve sim colocar lá que é seu dependente, porque isso vai contar no momento que a prefeitura for fazer as contas. Porque eles vão depois tirar de novo uma margem, tá? De gasto que tem por cada dependente. Além do que sobrou ali daquele valor. Um exemplo, tem prefeitura que vai calcular que um dependente seu, você gasta com ele anualmente 330 mil. Então, daquele 1,8 milhão, eles vão tirar ali mais 330 mil. Aí vai sobrar mais um outro valor, né? Sobrando esse valor, é desse valor que eles vão tirar os 10%. Então, por isso que é muito importante você declarar corretamente, tá? Tudo que você realmente pagou, tá? Então, muitas pessoas que acham que já foi feito, que se a empresa já me entregou alguém sem estar feito, a empresa não tem obrigação de declarar dependente nada, tá? Ela tem a obrigação apenas de declarar para você o que ela pagou e o que ela arrecadou de imposto de renda, tá? Seu. Mas se você está independente ou não, aí vai depender da empresa. Tem empresa que faz e tem empresa que não faz, e tem empresa que faz e cobre, e tem empresa que faz e não cobre. E eu não posso chegar e falar isso é certo ou isso é errado. As empresas têm o direito de trabalhar dessa forma, tá ok? E depois que vai tudo isso para a prefeitura, eles vão fazer os cálculos, tá bom? Outra coisa, muitas pessoas confundem que se elas ganharem menos de 1,3 milhão por ano, elas estão isentas do imposto. E não é bem assim, tá? Esse 1,3 milhão é apenas para você ser considerado para entrar como dependente do seu marido, né? Tem muita mulher que trabalha como arubaito, como pato, aí tenta manter o salário entre 1,3 milhão para poder daí, isso daí é outra parte, é o Shakai Hoken.
Então, até 1.300.000 a mulher ganhando, ela pode ser dependente do marido no seguro de saúde dele, tá? Para a cidade, você tem que ganhar menos de 965 mil por ano. E esses 965 mil já é o líquido, tá? Então, já é descontando se você tem aí, um exemplo, se você é mãe ou pai solteiro, você ganhou ali 1.300.000, só que você tem o seu filho como dependente. Então, eles vão descontar. Gasta 330 mil, mais ou menos, para ela sustentar uma criança. De 1.300.000, vamos tirar 330 mil. Se esse valor for menor, o que sobrar for menor de 965 mil, aí você fica isento de imposto de residência, tá? Então, você daí não vai precisar pagar. Só que isso não é muito bom, já vou dizer para vocês, porque se você não tem visto permanente, isso vai implicar um pouquinho na hora de você tirar o visto. Porque com uma renda dessa, eles acreditam que é um salário muito baixo, então eles não dão. Fica mais difícil da imigração liberar um visto de 3 anos aí para vocês, tá? Mas isso no caso se você é sozinha. Agora, se você tem esposo, tem pai, tem mãe, junta todo mundo a renda e tem uma renda que realmente consegue manter a família, é outra história, tá bom? A Denise Teral colocou: boa noite. Gostaria de saber se é verdade para declarar dependentes no Brasil precisa enviar de mais de 180 mil ienes. Denise, isso vai depender de cada estado, tá bom? Igual aqui no estado onde eu moro, em Guma, você tem que ter no mínimo 3 remessas, né? Por ano, 3 remessas, e ele tem que somar o total de acima de 100 mil. Mas baixo foi assim, né, pra gente, né? Mas para quem... Eu vi que quem mora em Oizumi já é diferente. Eles estão pedindo um pouco mais, tá? Nossa, eles não foram comigo, assim, igual eu faço do meu marido, eu faço da minha mãe, eles sempre pedem só 3 remessas por ano, não precisa ter várias remessas todo mês, e num valor mínimo de 100 mil, tá? Então, a partir eu chego lá, eu mostro a agência que a gente usa para enviar dinheiro, eles já dão pra gente, né, tudo certinho em Nihongo e em português. Então, eu nem preciso ir lá e ficar pegando extrato, porque toda vez que eu faço envio, já chega para mim, tá bom? Então, eu pego aquela canhoto mesmo, né? É um recibo. Eu pego o próprio comprovante e eu vou lá e entrego para eles aceitam numa boa. Então, isso daí vai depender, tá? Igual quem estava falando aqui, Denizinho Oizumi, ele já ficou sabendo que teve gente que eles pediram um pouquinho mais. Então, tem que realmente chegar e conversar, tá? Isso são coisas que, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você pode conversar, porque eu já acompanhei casos assim, que falaram para a pessoa que tinha que ter mais de 200 mil enviado. E a pessoa foi lá e fez um envio só de 200 mil. E como é, a Receita Federal não aceitou. Mesmo um envio só no valor de 200 mil, ele falou, não, tem que ter no mínimo 4 envios e juntando tudo dá 200 mil. Então, um envio só a gente não aceita como se a pessoa é dependente, né? Então, isso daí vamos dizer assim, que realmente essa desconfiança, essa certa desconfiança, essa mudança de lei que tem de uma cidade para outra, a gente paga por coisas erradas que certas pessoas fizeram, tá? Então, é bom a gente sempre estar muito consciente disso daí. Se a Receita Federal da minha cidade, eles pedem o valor, que valor? Mínimo. Quantas vezes por ano que eu tenho que ter mandado para ser considerado como um dependente meu, ok? E essa pessoa aí, quando você faz também e bota dependente no Brasil, tá? Também é abatido do imposto de residência aqui do Japão, ok? E vamos supor, já também vou adiantar mais uma coisa para vocês. Se são pessoas aposentadas, as contas do gasto anual por uma pessoa é maior, tá? Então também tem que tomar cuidado com isso, justamente pelo aquele negócio que eu falei para vocês. Se eles também depois olham que você tem uma renda, mas você tem um dependente, às vezes, que já é idoso, ou então tem algum gastos a mais, pode ser que eles compliquem um pouco mais daí para você tentar tirar um visto permanente, você querer continuar com visto de 3 anos, alguma coisa. Então, a gente sempre tem que estar nesse controle. O visto da gente sai dependendo da condição que a gente tem de ficar aqui, tá? Então, se o Japão ele olha e fala, nossa, tá muito penoso, a imigração olha e fala, tá muito penoso para ele tá tendo que mandar muito dinheiro pro Brasil, muitos dependentes, tá sobrando pouco para ele sobreviver aqui.
E esse não é o intuito do Japão de trazer estrangeiros para cá para que eles passem necessidades. Então, eles acabam diminuindo tanto de visto, ou se você está num processo de pedir visto permanente, eles acabam negando, porque eles acreditam que daí vai ser penoso para você viver aqui no Japão, tendo tantas despesas assim, tá ok? Então, vamos lá, gente. Aí, 965 mil é o valor que a prefeitura considera, o governo considera que a pessoa tem que estar isento de imposto, tá bom? Então, é bom sempre você conferir. E aonde que eu confiro isso daí? Eu vou compartilhar aqui com vocês um documento, tá? Que é um Nihon, que fala que é um exemplo. Esse daqui é da cidade onde eu moro, tá? É só um exemplo para vocês, que é o famoso Shotoku, Shomeishou, que fala, que é sobre a renda que a gente tem, né? Anual. E aí lembra, quem assistiu a live que eu fiz antes, né, a live, 2 semanas atrás, que eu falei lá sobre vários locais que vocês têm que preencher e colocar certinho, quais são as pessoas que é dependente, qual que é a idade, tudo certinho, porque senão o seu imposto de residência vai ser calculado como se você fosse solteiro, não tivesse dependente, seu imposto de renda também. Todos aqueles dados lá que eu falei que vocês têm que preencher, eles vão estar aqui, ó, nessa parte aqui. Eu acho que muito de vocês hoje deve estar pensando assim, nossa, eu cansei de tirar esse documento na prefeitura e realmente aqui, ó, nesses 2 lugares que a Pátia fez o círculo, não constava nada, tá? E aqui justamente é sobre os dependentes. Quanto que a prefeitura calcula que um idoso, né, que você deve disponibilizar da sua renda para um idoso, para o marido, para quem é estudante, e um monte de coisa. Então, aqueles dados vai estar tudo aqui, ó, Shakai Hoken, tudo que você paga, quanto você gastou de Shakai Hoken, de quanto você gastou de seguro de vida, tudo vai estar lançado aqui. E aonde que eu olho para saber qual foi a minha renda daí líquida, que a prefeitura está calculando o meu imposto? Vai ser aqui, gente, ó, nessa parte aqui, ó, tá? Aqui em cima vai vir praticamente o bruto, quanto que a empresa te pagou bruto, tá? Quanto que foi recolhido de imposto sobre a sua renda bruta, ok? Aí aqui vai estar todos os cálculos, todos os descontos, e neste último lugarzinho aqui, ó, vai estar a renda realmente que tem que ser calculado seu imposto de renda. Então, se você quer ter realmente certeza se o seu imposto veio correto, é só você ir lá na prefeitura e pedir. Esse documento aqui custa 300 ienes. Tem lugar que é 200 ienes. Então, é só você pedir para você conferir. Porque, um exemplo, vamos supor que deu aqui 2 milhões. 10% de 2 milhões é 200 mil. Então, você sabe que se vier boleto no valor de 200 mil, tá correto. Agora, se vier a mais, é bom você dar uma conferida daí qual foi lançado, se está faltando realmente os dependentes, se não foi lançado gastos médicos, o Nenquim, seu, né, que é a aposentadoria, se não foi lançado o seu Chacai Roquem, seu seguro de vida. Então é bom vocês sempre ir lá. Isso daqui está sempre disponível a partir do dia 1º de maio nas prefeituras, tá? Do ano anterior. É só vocês tirar um desse daqui e ter certinho em casa, tá bom? Pago 1.000 ienes de imposto e tiro visto de 5 anos. Rodrigo Roria, você deve ser Nisei, né? Nisei ou casado com Nisei. Nisei realmente tem uma abertura bem maior de visto. A minha mãe é brasileira pura, mas meu pai, por ser Nisei, a minha mãe tira 5 anos de visto também, mesmo não tendo descendência japonesa. E eu perguntei, porque eu sou bem curiosa, perguntei na imigração e eles falaram que é para aquela casada com Nisei. Então, quando é Nisei, eles não implicam muito com esse negócio de renda, nada. Eles simplesmente vão lá e dão de 5 anos. Mas tem muitas pessoas que são Sansei, tá? Então, eu tenho que explicar de uma forma que atinja o máximo de pessoas possíveis, ok? Portal Me aqui, boa noite, Paty. Boa noite, muito obrigada. Portal Me, perdoa, eu fui tentar colocar o título da live e tudo lá, mas estava dando erro, eu não estava conseguindo conectar. Pedi ajuda do suporte de vocês aí, que vocês são fera no que vocês fazem, tá? Mas muito obrigada sempre por estarem aí me dando suporte. Então, gente, esse daqui é um documento, tá? Que eu indico vocês a terem. Quem assistiu minha live anterior sabe que eu tive um problema sério, porque chegou um imposto muito caro para mim, e eu fui na prefeitura querer saber o que estava acontecendo, e foi diante desse documento aqui que eu descobri que uma empresa usou o meu nome para fazer lançar um valor
que subfaturou a minha renda anual e aí me veio um imposto absurdo, tá? Então, aí foi a partir da hora que eu tirei este documento que eu achou que eu fiquei sabendo que algo estava errado, tá? Porque eu peguei o meu Gensen da fábrica, eu analisei, eu vi qual era o valor que eu tinha ganhado e fui comparar com o que tinha sido lançado aqui e eu percebi que tinha erro e que estava quase o dobro, na verdade, que eu tinha ganhado anual, por isso que o meu imposto tinha vindo muito caro, tá bom? Então, esse documento aqui, eu indico vocês a terem, sempre em maio, lá na prefeitura, e tirar um para ver corretamente se foi feito todos, tá? Toda essa parte que eu vou colocar aqui para vocês, botar numa cor que dá para ver direitinho, tá? Toda essa parte aqui, ó, se tá preenchido corretamente com os seus dependentes, tudo certinho. Inclusive, os menores de 16 anos, que eles falam que não pode colocar, porque ganha a ajuda do leite, ele vai estar aqui, tá? Jurokusai Mimão. Então, vai estar aqui constando quantos filhos menores de 16 anos que a pessoa tem, porque para calcular o imposto de residência é válido sim, tá? Só o imposto de renda que não, mas o de residência conta sim, tá ok? A Josilene colocou excelente essas dicas. Josilene, muito obrigada. Se você tiver qualquer dúvida aí, é só colocar aqui na live que a gente vai dar a explicação para vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá. Outro assunto que vai dar um tema aí, meio polêmico, tá? Mas eu já vou deixar adiantado, tá? O intuito dessa live é simplesmente deixar vocês conscientes do que vocês podem fazer ou não. Eu conheço muito, vamos supor assim, eu participei de muito TSEAC, fiz muita tradução para muitas pessoas dentro da prefeitura, então eu tenho conhecimento de quais são as dificuldades das pessoas. E esse intuito da live não é acusar ninguém, não é dizer para você ir lá e brigar, mas são coisas que dá para você realmente facilitar para você e você resolver mais o seu dia a dia, tá? Outra forma de pagamento desse imposto residencial que a maioria das pessoas às vezes não tem conhecimento é o Tokubetsu, tá? Deixa eu só ver aqui onde foi que eu anotei. Tokubetsu, onde que veio o Tokubetsu? Né? É o Tokubetsu Choshu que fala. Desculpa, tá, gente? Aqui é tanta informação, ó. São 3 folhas que eu escrevi aqui para vocês. Tokubetsu Choshu. O que é o Tokubetsu Choshu, gente? Para funcionários registrados, tá? Ou seja, se você é Shain, você paga Shakai Hoken, tudo direitinho, então você é funcionário registrado aqui no Japão. Então, você pode chegar para a tua empresa e pedir para que ele coloque você no Tokubetsu Choshu. Marca este nome, Tokubetsu Choshu. O que é isso? A empresa envia um pedido para a prefeitura onde você mora, que o seu imposto residencial vai ser descontado diretamente do teu salário. E automaticamente, quando entra no Tokubetsu Choshu, em vez de você pagar 4 parcelas só, que é o que mata a gente aqui no Japão, porque as parcelas vêm alta, né? Ele vai ser parcelado em 12 meses. Então, enquanto você estiver trabalhando naquela empresa, vai vir descontado do seu salário, como se você tivesse ido na prefeitura pedido para parcelar em 12 vezes, tá? Essa forma do Tokubetsu Choshu, muitas empresas japonesas já fazem isso, né? Por isso que o próprio japonês, eles não encontram muita dificuldade de pagar o imposto, porque logo quando faz o cadastro já do Shakai Hoken, do Nenken, tudo, a própria empresa já faz o pedido do Tokubetsu Choshu na prefeitura. Tem prefeitura que eles vão enviar primeiro um documento na casa daí do funcionário para que ele bata o encan e permita que a empresa pague, né? Que ela tenha acesso aos valores que você tem que pagar, que está pendente na prefeitura. Mas tem prefeitura que não, basta a empresa mostrar um contrato, que fechou um contrato de Shain com você, e ali já se transforma o Tokubetsu Choshu, tá bom? Então, esse daqui eu não vou dizer para você que é lei, tá? Mas está bem especificado no site do Ministério de Trabalho. Se você é funcionário registrado, né, você tem que ter o imposto descontado do seu salário. Mas tem que ter o pedido da empresa, tá ok? Agora, se você é arubaito, se você daí já é Haken e não tem o seu contrato como Shain na empreiteira, aí realmente vai chegar para você os boletos para você pagar,
em 4 parcelas apenas, que é o que fica, o que dói na alma, né? É o que vai lá e chega e fala, meu Deus do céu. Eles vêm, essas parcelas vêm para pagar dia... Primeira parcela tem que ser pago até o dia 30 de julho, tá? Depois é 31 de agosto, depois 31 de outubro e 31 de janeiro. Então, são 4 parcelas que vêm. 4 parcelas aí, geralmente, vai ser o valor de 4 meses, de 3 a 4 meses. Então, vem de uma vez, assim, aquele monte, né? No caso, se você tivesse parcelado, às vezes, em 12 vezes, você ia estar pagando 17 mil, mas como vem 3 vezes, assusta, né? Chega, às vezes, 40, 50 mil, você fala, meu Deus, não dá para mim pagar isso, né? Mas se você, então, é funcionário registrado, ou seja, Chain, tá? Se você tem o seu Chacai Roquem, você pode pedir para a tua empresa, dá para me fazer o Tokubetsu Choshu, porque eu quero que venha descontado o meu imposto residencial mensalmente já do meu salário, tá? Só que não se esqueça, se você se desligar da empresa ou se a empresa acabar te demitindo, a partir daquele mês que você sai, a prefeitura vai voltar a te enviar na sua casa os boletos para você pagar daí normalmente, tá? Se falta ali 2, 3 parcelas, ele vai mandar. Não vai seguir mensal. Aí você entra de novo para o Futsuchoshu, que fala que é o normal, a forma normal de pagamento aqui no Japão é as 4 vezes anuais, tá bom? Então, tem essas coisas, assim, que eu acho que muitas pessoas, às vezes, não têm conhecimento, né? Que chega na empresa e fala assim, eu preciso conversar na prefeitura sobre o imposto. Mas, às vezes, basta você só chegar na tua empresa e pedir Tokubetsu Choshu, tá? Me coloque como Tokubetsu Choshu, que a própria empresa ela pode ir lá e entrar em contato com a prefeitura e falar, ele é nosso Chain, e nós vamos descontar o imposto dele mensalmente, então você não vai ter a necessidade de estar indo lá negociar uma dívida. Acho que muitos brasileiros já teve esta, como é que eu posso dizer, essa experiência de ter que ir na prefeitura, porque veio, às vezes, um imposto muito alto, e sabe o quanto é difícil você conseguir parcelar na prefeitura isso daí. Mas agora vocês estão sabendo qual é o motivo, tá? Na verdade, o japonês, eles são Chain. Então, para eles não existe muito esse negócio de vir parcelar porque tá devendo, né? E agora fica talvez mais claro para vocês. A prefeitura, às vezes, elas não se negam a parcelar para você como punição para você. Mas às vezes eles estão brigando pelo direito de vocês terem um serviço onde vocês são funcionários efetivos e que a lei beneficie você. Tá? Outro motivo também é que a gente vai parcelar quando está vencendo, né? Sim, a maioria das pessoas vai quando já deu algum problema, quando já venceu, quando já não conseguiu. E eu venho várias lives avisando vocês que o máximo que vocês puderem ir na prefeitura da sua cidade e deixar claro a sua situação, o que está acontecendo, antes de deixar atrasar as coisas, é melhor, porque daí tem conversa. Depois que você já fica inadimplente, não tem nenhuma justificativa para eles. Eles vão querer saber, trabalhou 3 anos no lugar, tinha Shakai Hoken, por que não fez o Tokubetsu Choshu? Por que pega agora coisa de 3 anos e quer parcelar? Mas coisas também, tá, gente, que quando eu vou na prefeitura, eu faço questão de deixar claro para os funcionários da prefeitura que eu estou aprendendo aquilo também naquele momento, que eu não tinha ideia. Então, eu estou compartilhando com vocês coisas que eu fui aprendendo diante das situações onde eu fui fazer tradução, e eu fiquei sabendo do porquê eles acham que estrangeiro tem esses problemas além do japonês, né? O japonês quase não tem, o brasileiro tem muito. Mas são coisinhas pequenas que às vezes vão passando, interpretações erradas, tá bom? Vamos lá. A Ana Paula falou: cheguei agora, não sei, já foi falado. Não sei se já foi falado, ela perguntou lá embaixo. Ela perguntou, pera só um pouquinho. Vou chegar lá. A Renata, o que você faz após saber disso? Saber no caso que a empresa usou seu nome para... Renata, no meu caso, eu pedi para a prefeitura investigar junto com o escritório, tá, da Receita Federal. E aí eles descobriram que uma empresa que eu nem tinha ideia, eu acho que foi alguma ficha, alguma coisa que eu fiz, que eles usaram meu documento para lançar uma renda, mas na verdade a empresa ela já tinha dado falência, né?
Mas, como eu consegui provar para eles que eu não tinha recebido aquele dinheiro, então a prefeitura tirou aquele valor que eles lançaram e refizeram todas as minhas contas para que eu pudesse pagar realmente o valor verdadeiro, tá? E nem entra em desespero, que é fácil de provar isso daí, né? Não entra em desespero, é só você chegar lá é igual eu falei, tira esse documento que eu mostrei agora para vocês, confere com o Zolerite, com o Gensen, se você recebeu o Gensen da tua empresa, confere com o Gensen se bate o valor. Se não bater, né, se é uma pessoa que faz arubaito, eu sei que ainda às vezes escapa 2 meses de arubaito aqui, dá uma margem de erro, mas não é tão grande, mas no meu caso foi quase o dobro do meu salário. Então eu assustei bastante, né, porque imagina, uma pessoa sozinha, uma mulher sozinha, chega lá, 420 mil de imposto para pagar, eu falei, peraí, como que eu tô pagando 420 mil de imposto se eu não ganhei, né, 4 milhões e 200 por ano? Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, outra, eu tenho 3 dependentes, como que eles estão me cobrando isso? Para eles poderem me cobrar 420 mil, eu teria que ter ganhado quase 6 milhões anual, e eu não ganhei isso. E aí foi quando eu tirei o chotoco, analisei, peguei meu Gensen, fui na prefeitura e conversei. Então, da minha parte, foi só eu provar que tinha algo errado, e como constava no escritório fiscal lá, o nome da empresa que tinha lançado uma renda em mim, então eles já foram atrás da empresa e eu nem fiquei sabendo o que aconteceu com a empresa, na verdade, tá? Eu só queria o que era justo para mim, eu pagar um imposto residencial que era justo sobre aquilo que eu tinha ganhado. Tá ok? A Ana Paula falou, como faz para restituir no caso de dependentes? No caso, quais documentos são necessários? Ana Paula, se for da parte sua lá da declaração de imposto de renda, você tem que primeiro conseguir provar parentesco, tá? Então, vamos supor, às vezes você tem pai e mãe, só que por causa da idade você está tendo que mandar o dinheiro para uma vizinha. Isso tudo tem que ser feito em cartório lá no Brasil e traduzido aqui, entregar para explicar daí o porquê que a vizinha está recebendo um dinheiro que seria para os seus pais e o que ela está fazendo com isso. Agora, se é um pai e uma mãe, é só levar a sua certidão de nascimento traduzida. O nome lá do beneficiário vai bater com o nome do pai na certidão, a mãe na certidão, então está comprovado que realmente é da família, que você tem uma ligação e que você está pagando. Se é em caso de pensão alimentícia, mesma coisa. Por mais que houve a separação, você apresenta a separação, apresenta a certidão de nascimento da criança, consegue comprovar ali que tem um parentesco, e no caso de criança, realmente, às vezes é um pouco mais complicado, porque tem que mandar no nome da ex-esposa, do ex-marido, mas ali na certidão de nascimento da criança você já consegue provar, né? Tipo, ó, minha ex-esposa é a mãe, eu sou o pai, tá aqui a certidão de divórcio, eu tenho que mandar por ela, porque a criança é de menor, pá, eles aceitam numa boa, tá bom? Adriane, eu fiquei devendo e veio dívida com juros, absurdo. Dica agora ótima para vocês, tá? Sou especial profissional em ir na prefeitura para conversar sobre isso, gente. Quando vocês forem negociar uma dívida, principalmente imposto, aqui no Japão não pode cobrar juros sobre juros, tá ok? Então já fica a dica, sempre vai estar correndo juros em cima do que era para você ter pagado. Não vai correr juros sobre juros, ok? Então seria assim, a mesma coisa que você está pagando juros hoje, juros de 60 mil hoje, subiu 10, tá? Então, vamos lá, 66. O mês que vem, eles não vão cobrar em cima de 66, eles vão cobrar em cima de 60 de novo, ok? Eles vão cobrar em cima de 60 de novo. Então, se você quer anular sua dívida o mais rápido possível, quando você for conversar, deixe bem claro que você quer pagar primeiro o imposto e depois negociar, tá? Os juros. Porque se você deixar pela prefeitura, ela vai começar a bater pelos juros. Só que o dinheiro ali, aquele imposto, vai continuar ali. Então, você vai pagar 6 mil esse mês e os 6 mil do mês que vem vai vir de novo. Então, você nunca vai acabar com essa dívida, tá? Então, chega na prefeitura e a gente fala, eu quero pagar primeiro o imposto. O Entaikin, que é os juros, Entaikin, gente. Eu vou acertar depois que eu terminar de pagar o Zeikin.
E cobra isso, porque tá? eles, mesmo assim, tem lugar que eles... Sim, cobrem isso, pede para escrever num papel, quando eles dão aquele papel lindo, cheio de número, que a gente fica desesperado, faz a pessoa que está te atendendo escrever que você vai começar a pagar o imposto atrasado, e não o Entaikin, que Entaikin é os juros, tá? Você já deixa isso falado, eu vou negociar o Entaikin depois, porque não pode, por lei, cobrar juros sobre juros. Então, mesmo que você acabar com o imposto, o montante do imposto, o Entaikin, que é os juros, ele não vai aumentar, tá? O Entaikin não pode aumentar. Então, você vai daí depois que chega, fica só o Entaikin, como você sabe que aquilo lá não vai correr mais juros, então você fala, agora eu vou manter o desse ano pago e eu vou poder pagar 5 mil do Entaikin que ficou, tá? Então, negocie sempre assim, gente. Essa é uma dica que eu dou. Ajudei muitas essas pessoas a conseguirem diminuir dívidas na prefeitura em relação a isso, tá bom? Porque a prefeitura fazia isso e não era maldade, não. E tem lugar que você paga primeiro o imposto, quando chega na hora do Entaikin, já foi apagado. Sim. Né? E tem prefeitura que faz isso que o Ken acabou de falar, tem prefeitura que a hora que você termina de pagar o imposto, o montante do imposto, o Entaikin já venceu, porque tem um prazo só de validade também, tá? Perante a lei em que o Entaikin pode vigorar, então passou esse prazo aí, o Entaikin morre. E tem prefeitura também que se você vai corretamente, paga o que você se comprometeu, quando chega na parte do Entaikin, ele fala, como você pagou, a gente vai desconsiderar, então, os juros para você, e a partir de agora, por favor, não deixe atrasar mais, gente. Então, tem várias formas que dá para você fazer correto o negócio, tá? É sempre chegar lá e conversar. E tomar cuidado com esses pequenos detalhes, tá bom? Mas todos que pagamos Chacai Roquem podemos pedir sendo Haken? Mesmo de Haken, Adriana, se você é Chain, porque se você tem o Chacai Roquem, você é Chain, sim, da empreiteira que você trabalha. Então, você pode pedir, sim, tá? Para fazer o Tokubetsu Choshu. E vou voltar a repetir, gente, porque eu não quero depois ninguém vindo aqui falar, ela tá falando mal, tá lascando com as empreiteiras. Deus me livre, tá? Peça para sua empreiteira se dá para fazer isso, porque é de direito. Tá? É de direito. Se você tem o Chacai Roquem, você é funcionário já e tem o Chacai Roquem, você tem como se fosse uma carteira assinada, porque você tem o seu Ninkin Techo, que é igual à carteira assinada do Brasil. Então, por direito, você tem que entrar no Tokubetsu Choshu. Basta a sua empresa entrar em contato com a prefeitura e falar, tá trabalhando comigo, ele pediu para fazer Tokubetsu Choshu, e como eu falei, tem cidade que vai enviar uma carta na casa da pessoa, do funcionário, para ele que ele bata o Incan, autorizando passar valores, né? Que é Codin de horror que fala aqui, então é coisa pessoal, né? Dados pessoais, pedindo para que a pessoa autorize liberar esses dados de valores para a empreiteira. E tem lugar que simplesmente não vai enviar nada, tá? E aí a empreiteira só vai avisar para você, a partir de tal mês, então, vai começar aqui. E eu sempre incentivo as pessoas isso. Tem um monte de gente que fala assim, eu não quero entrar no Chacai Roquem, porque se eu entrar no Chacai Roquem, vai cair Reacoin minha hora, vai isso, vai aquilo. Gente, vocês não saem perdendo, na verdade, porque tem tanta coisa que melhora para vocês, tem tanta dor de cabeça que diminui, que eu acho que Reacoin tá válido. Tá muito válido. É só a gente começar a entender realmente como funcionam as coisas aqui no Japão e fazer as coisas, e entender e fazer direitinho as coisas, que só tem a melhorar pra gente, tá bom? Manda um abraço pro Walter Tisse aí, o Chacho. O Walter Tisse tá aqui. Chacho! Yoroshiku onegai shimasu, né, itsumo. Walter é o Chacho aqui, né, da Eco Style daqui, uns móveis top demais. Adoro ir lá passear. O Lorival, como é o nome desse documento que pede na prefeitura? Lorival, é o Shotoku Shomeisho, tá? Shotoku Shomeisho. Que ali ele vem constando direitinho quanto que o líquido mesmo, depois que descontou tudo, depois que você fez o seu declaração de imposto de renda, depois que já lançou tudo ali, ele vai dar o valor líquido, que é o valor daí que você vai olhar ali e vai falar, tá, é 10% disso daqui que eu vou pagar de imposto de residência, ok? A Renata, obrigada por responder. Melhor live que esse site está fazendo até hoje. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu adoro conversar com vocês. Eu gosto muito de poder estar fazendo live
e lendo e conversando, batendo papo com vocês, tá bom? Uma live que ajuda as pessoas, né? Sim, eu acho que se a gente não tem essa troca de informação, se eu não leio uma pergunta, se eu não consigo responder para você o que você veio procurar aqui na live, acho que não tem muito sentido fazer uma live. Então, eu gosto muito de conversar e ler aqui. Faço vários rascunhos, fico o dia inteiro procurando coisa aqui, ali, vou lendo e descubro coisas novas também, tá, gente? É uma troca. Eu descubro coisas novas, poder estar compartilhando com vocês e para mim é um prazer estar aqui fazendo isso. Graças tá? ao Júnior, né? Que vocês dois aí Sim. tiveram essa ideia, né? Eu e o Júnior do Portal Me, toda vez que a gente vai fazer uma live, eu e ele, a gente fica ali no telefone, Júnior, o que você acha de fazer isso? Aí o Júnior fala, olha, eu acho que é isso. A gente troca bastante informação até a gente chegar realmente naquilo que vai interessar para vocês. Então, é uma colaboração minha com o pessoal do Portal Me. A gente agradece também o Portal Me, o Júnior aí, por sempre também estar conversando comigo sobre temas que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Aí sim, boa noite a todos. Márcio, boa noite para você também. William, no caso de estar seguro-desemprego, o imposto diminui ou continua mesmo? William, live passada eu falei para você, se você tiver com o seu papelzinho, que é aquele cartãozinho que você ganha lá no Haruaco, que tem a sua fotinha, e se você foi dispensado do trabalho e não você pediu as contas, é só você ir na prefeitura, tá? Vai lá na parte do imposto, apresenta aquilo lá, eles vão analisar, e principalmente esse ano, por causa do coronavírus, tá muito válido, tá tendo muita ajuda, muito corte de coisas que eles antigamente consideravam, então eles estão reavendo tudo isso daí. Então você pode ir lá reaver valor do seu do seu seguro de saúde, que você, quando sai, né, da empresa, você tem que entrar no Cocumin Roquem, né, que é o seguro de saúde da prefeitura. Eles rever para você o seu imposto, tá? Eles vão te dar para você opções de ajuda que você pode estar pegando, e tudo se você realmente for transparente. Chega lá e fala, olha, chegou o corona, entrou a crise e eu fui dispensado. E não é que eu não queira pagar, eu quero saber o que pode ser feito, tá? É só essa diferença, gente. Eu vou dizer para você, eu tô maravilhada com o site do Ministério do Trabalho, da Saúde e Bem-Estar. Tem muito PDF em português lá. Só que, infelizmente, para vocês chegarem a esse PDF, vocês têm que saber escrever em Nihongo, que vocês têm que colocar lá coronavírus, né? E colocar lá, vamos supor, Portugarugo. Coloca só isso que vai aparecer um monte de PDF em português para vocês baixarem. E tá dando várias dicas e são coisas traduzidas do governo, então aquilo é lei, então não tem erro para vocês, tá, gente? Amanhã mesmo eu vou estar fazendo live lá na minha página, só que vai ser na parte da manhã aqui no Japão. Mas, assim, é bom às vezes a gente pegar essas poucas palavrinhas, aprender um hiragana, um katakana, alguma coisinha, porque isso ajuda muito. Igual eu falei, se você souber entrar lá e colocar corona em katakana e portugarugo, vai sair muito PDF que vai te adiantar. Você não vai precisar mais ficar dependendo de diz que me disse. Você vai pegar o PDF, você vai ler o PDF em português e você vai falar, tá, eu sei que isso daqui é lei porque estava no site do governo, tá? Então tem muita coisa lá que ajuda para vocês, tá bom? O Walter colocou lá, minha querida, muito bom as dicas, ajuda muito a comunidade. Parabéns, Gambaru. Gambarimashou. Minna de, né? O Michael, nossa, que ótima dica. Eu tô pagando juros. Corre lá, Márcio. Fala, meu amor, vamos cancelar esses juros. Juros sobre juros aqui não pode ser cobrado. Vamos pagar primeiro o montante, que é o imposto. O imposto que está atrasado. Fala, entaikin chotomate kudasai, né? Kore wa ate kara entaikin haraimasu. Ok? A Adriana colocou ok, obrigada, né? A Márcia colocou muita gratidão, a Ana Paula, muito obrigada. Gente, quem puder compartilhar essa live, eu peço para vocês compartilhar. Quem puder entrar na nossa página também, curte lá a nossa página. A gente tem as nossas dicas de Nihongo no YouTube, tem lá no Facebook. A gente tem também o KizunaCast agora, com muito humor para você, que é um bate-papo que faz eu, o Ken, meu filho. A gente conversa sobre as coisas que a gente aprende aqui no Japão. Então, a gente está, assim, sempre fazendo coisas para que vocês possam estar aprendendo cada vez mais como conviver no Japão, sem tabu, tá? Sem tabu. Tem muita gente que fala assim, que me conhece, que fala assim, a Paty é estressada. Mas eu juro para vocês que depois que eu comecei a dar aula de Nihongo, que eu comecei a fazer live para vocês, eu percebi que eu não sou estressada, gente.
é que, às vezes, quando eu escutava alguma coisa que não condizia, que a pessoa ficava muito mimimi, vamos dizer assim, eu falava, gente, não é isso. E é o que eu faço para vocês, às vezes é a comunicação. Eu sei que tenho medo, eu sou estrangeira, eu tô devendo, eu vou na prefeitura, ai meu Deus. Mas vai, conversa, mesmo no Nihongo mais ou menos, conversa, gente, chega lá, se abre. Se eles deram o visto para você, eles aceitou você aqui no Japão. Não tem por que a gente sempre ficar com medo, se colocar nessa posição de eu sou estrangeiro, aí eu já tô fazendo coisa errada, eles vão me ver errado. Eles vão te ver errado se eles verem que ficou ali 1, 2, 3, 4, um ano errado e você não foi lá. Aí, de repente, quando você precisou de alguma ajuda, precisou de um visto, de alguma coisa, aí você resolve dar o ar da graça na prefeitura porque você quer alguma coisa. Então, a gente tem que mudar um pouquinho essa visão que a gente tem aqui e mostrar que a gente é capaz. Se a gente é capaz de atravessar 19 mil quilômetros para vir trabalhar, que a gente é capaz de qualquer coisa. Principalmente mudar essa visão que 30 anos está sendo construída de estrangeiro, gente. E esse é o intuito da minha live, poder trazer para vocês uma nova visão com o que eu aprendi, compartilhando com vocês sempre isso daí, tá bom? Eu sempre tive Shakai, não me arrependo. Você nunca vai se arrepender, gente, de ter Shakai, vocês não têm noção, tá? O Donizete colocou, desculpa falar isso, não tem nada a ver, mas você é muito gata. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Gostaria de saber se a dívida da prefeitura caduca. Márcia, é o seguinte, não vou mentir para vocês. A dívida caduca sim, tá? Só que a dívida caduca pelo seguinte, se você não entrar em contato, ou se eles perderem o seu rastro, vamos dizer assim. Então, um caso, eu vou embora para o Brasil, ficou a minha dívida aqui, eu não voltei mais. Então, em 5 anos, eles não viram nenhum Zairiukado feito novo, nenhuma mudança de, vamos supor, de estado, tá? Então, vai passar imposto residencial 5 anos, se você não der um parecer, ele some do sistema. Mas eu não indico vocês fazer isso se você, caso, vai ficar aqui no Japão, tá? Eu não indico você fazer isso porque hoje em dia o My Number vai estar cada vez mais forte, então não adianta, ó. Eu não sei se vocês lembram, na época que eu cheguei aqui, para mudar de cidade, a gente só levava o Gaidin Toroco. Hoje você tem que ir na prefeitura pedir uma autorização para mudar, dar o nome da imobiliária, eles têm que checar na imobiliária se realmente está sendo alugado no seu nome o apartamento. Depois eles ligam para outra prefeitura para autorizar você mudar e ele já passa, ele está mudando, mas está devendo. Tá? Então eles estão arrumando um jeito de sempre estar reatualizando esse sistema. Ok? Então, eu não indico vocês a fazerem isso. Isso já aconteceu comigo, mas não foi porque eu quis, eu juro para vocês. Eu mudei de Nagano para Guma e tinha uma conta lá em Nagano que eu nem sabia que tinha. Eu acho que eu estava tão corrida cuidando de filho, porque eu tive 2, um seguido do outro, que eu... Sabe quando você não tem noção? Tava ali pagando as contas todas que vinha ali e eu acho que por um momento eu deixei passar, acho que uns 2, 3 meses, 1, 2 parcelas que eu esqueci. E quando eu mudei aqui para Guma, a prefeitura me chamou e falou assim: você está devendo lá em Nagano. Então, para você renovar o seu visto, você vai ter que pedir o seu NOSEI, que é o NOSEI Shomeisho, é outro documento que comprova qual que é a sua renda e se você está devendo alguma coisa que hoje a gente tem que apresentar na imigração. Você vai ter que pedir um NOSEI lá de Nagano. E eu falei, poxa vida, quanto será que é que eu estou devendo? Porque a prefeitura daqui de Guma de Sasaki me falava que eu estava devendo. Eu falei, ok. Liguei, porque não tinha mais como eu ir lá, né? Eu liguei, falei, olha, é o seguinte, eu vou precisar renovar meu visto e tal, e eu preciso do NOSEI, daí eu sei que eu tô devendo. Então, antes de vocês me mandarem um NOSEI, como que eu tô devendo, eu quero saber quanto eu tô devendo para me pagar, e aí sim vocês me enviarem o NOSEI. A mulher procurou, falou assim, não tem nada. Eu falei, como não tem nada? A prefeitura daqui tá dizendo que tem. Aí eles entraram em contato com a prefeitura aqui, a prefeitura falou, ó, consta, eu acho que já com o Itaikin, que era os juros, tudo, 100 e poucos mil. Aí eles ligaram para mim e falou assim, eu acho que a hora que você mudou, tava bem ali naquela transição de 5 anos sumir do sistema ou não. Então foi. Só que pra gente não consta nada, então a gente não tem como cobrar de você. E eu insistindo que eu queria pagar. E eles falaram, mas a gente não pode receber, não consta esse valor no nosso sistema. E foi aí que eu fiquei sabendo, porque a própria mulher da prefeitura falou, é que 5 anos some do sistema. Então, quer dizer, aconteceu comigo, e por isso que eu fiquei sabendo que realmente some do sistema.
ok? O William falou, obrigada. A Márcia, linda, com certeza vou compartilhar. E qual é a sua página? Kizuna JP, tá? O Ken tá postando aí direto para vocês. Amanhã tem live de dicas de Nihongo, bate-papo. Eu nunca faço um tema fixo, porque a gente, conforme eu vou lendo daí os comentários, a gente começa a bater um papo lá e a live sempre, vai que vai. Tá bom? Então, ó, não indico, tá, gente? Não foge de dívida. Hoje em dia, principalmente. Tá complicando cada vez mais. Daqui a pouco, acho que até para mudar de cidade, a prefeitura vai estar pedindo roxoninho. Só falta isso agora. A prefeitura fala, para mudar, vocês vão ter que trazer 2 roxoninhos aqui, porque já está bem complicado para mudar de endereço, né? A gente já não tem mais aquele negócio de, eu vou mudar de cidade. É um problema só. Renata, qual o nome da página do Face? Kizuna JP, quem colocou aqui? E quando voltei, cancelei tudo na prefeitura. Eu, quando voltei, cancelei tudo na prefeitura. Ó, gente, se vocês também se ausentaram do Brasil e voltou e ficou imposto pendente, a mesma dica eu dou, tá? Vocês têm como provar que vocês não estavam aqui, então esse juros ele é negociável daí. Porque se você realmente saiu e ficou correndo e você voltou e a prefeitura te envia, você tem como provar, eu estava fora, então eu quero primeiro pagar o imposto, depois a gente conversa dos juros. Não esqueça dessa dica que eu estou dando para vocês. Quer acabar com a dívida da prefeitura? Faz isso. Vou pagar primeiro o montante. Isso pode ser tanto do imposto residencial como de seguro de saúde atrasado, tá bom? Paga o montante primeiro. Deixa o Entaikin, o famoso Entaikin, o juro para depois. Porque, por lei, juros sobre juros é proibido a prefeitura cobrar, ok? Boa noite, gostaria de saber como faz sobre o censo no Japão. Eu mudei já faz um mês e veio o envelope, mas não veio o formulário para mim fazer. E como já passou a data, eu não sei como fazer. Será que se eu for na prefeitura, eles irão dar o papel? Obrigada, Tadashi de Kasugai. Tadashi, para sua sorte, corre lá no YouTube do portal. Eu fiz uma live sobre isso, ensinando a preencher pela internet. Tá? O Kentes que vai procurar já vai colocar aqui para você. Então tem lá, você entra pela internet, dá até para preencher em português. Se você seguir as dicas da live que eu fiz como preenche o censo direitinho para você, você consegue, tá bom? E eu vou seguir falando também para vocês, gente. Esse negócio, eu vi que um monte de gente se mobilizou em fazer o negócio do censo quando soltaram a notícia que estava sujeita a multa de 500 mil. Não é nem por isso, gente. O Japão vive tendo crise, terremoto, como quem falou esses dias, é maremoto, é terremoto, é vulcão, é pandemia. Eles precisam saber do total de pessoas que está aqui no Japão. Para quando acontecer uma coisa dessa, a gente sempre sabe que o Japão dá o Kyofukin, que são dinheiro para a população, para que não entre mesmo em colapso, né? Se você não faz isso daí, imagina, é onde vem os rombos, que a gente, os tão famoso dinheiro que some do cofre lá do Brasil, que ninguém sabe. Porque tudo bem, lá no Brasil a gente entende, às vezes tem gente que mora lá no meio do sertão, que nunca ouviu falar de governo, que nunca soube do que é um censo da vida, nunca registrou um filho e vai tendo filho. Mas a gente já está aqui, a gente sabe muito bem como é que as coisas estão, a gente optou em ficar no Japão, porque é um país que, por mais que tenha desastres naturais, é seguro, dá uma estabilidade melhor para a gente, então vamos colaborar, nem pense tanto na multa de 500 mil, porque a gente sabe que para o japonês cobrar 500 mil de multa, ele vai ter que estar com muita raiva da pessoa para chegar e falar, não, esse merece pagar 500 mil de multa, tá? Então, entra lá, vê o YouTube, e se você ainda não fez o censo e falou, é melhor eu começar a fazer as coisas direitinho, porque a Paty está dando umas dicas da hora aí, entra lá, o site do Saúde e Bem-Estar, Trabalho, site do Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar. Se você entrar lá e colocar, né, censo, português, aparece para você fazer em português, tá? Tá disponível, acho que em 8 línguas lá. Então tem espanhol, inglês, português, vietnamita, chinês, coreano, tem várias línguas lá para vocês, tá bom? Vamos lá. A Cristina, como saber se é proibido mesmo a prefeitura? Eles cobram isso, os juros? Cristina, juros sobre juros é proibido, tá? Isso é proibido por lei. Então, se acontecer isso com você, é bom você daí realmente buscar alguém que entenda sobre leis e conversar com ele. Mas já vou adiantar, processar a prefeitura que governo no Japão você vai ganhar, eles sempre vão recorrer, tá bom? Mas se acontecer de estarem cobrando juros sobre juros de você, isso daí não pode por lei. Mas tem que ficar esperta porque é isso que eu falei para você. Se às vezes a sua parcela é de 60 mil
E na hora da negociação, você não deixou bem explicado que você quer pagar esses 60 mil e você está pagando só os juros, que vai dar 6 mil, mais ou menos, tá? Por mês, um exemplo. Você acabou de pagar 6 mil, no outro mês já vem mais 6 mil. Então, você tem a impressão que estão cobrando juros sobre juros, mas não é. É porque você não está diminuindo o montante. O valor real fixo você não está diminuindo. Você só está pagando o juro que está sendo cobrado todo mês, tá? Então, tem que ficar de olho nisso. Você pode... Eu indico você primeiro chegar na prefeitura, conversar, mudar essa cláusula. Aí você fala assim, vem cá, eu quero saber se eu estou pagando os juros ou se eu estou pagando o Zeikin mesmo. Se eles falam, não, você está pagando juros, você fala, então, a partir desse mês, eu quero pagar o Zeikin. Deixa os juros. Aí, se realmente você constatar que está vindo juros sobre juros, aí você pode ir lá conversar na prefeitura, tá ok? Já coloquei o link do censo aí, tá? Para quem não assistiu o censo. Ah, o quem colocou aqui, tá? A Cristina, eu aqui já paguei em 2015 e 2016, eu estava aqui com a prefeitura e eles estão me cobrando 1.900.000 de juros. Se é juros, é igual eu falei para você, eles não podem cobrar juros sobre juros, então é bom você dar uma olhada. Se você quiser e confiar, entre em contato comigo, tá? Eu dou uma olhada para você, eu posso ver o que está acontecendo isso daí para você e te indicar melhor qual é a melhor maneira de você fazer isso daí, tá ok? Porque às vezes a gente acha que é juros sobre juros, igual eu falei para você, e às vezes tem algum errinho aí, então é bom a gente sempre conversar, tá bom? Ler direitinho, saber o que está sendo feito lá para a gente chegar numa conclusão, para que quando for conversar, a conversa realmente flua como ela tem que ser. Então, se você confiar, Cristina, e quiser entrar em contato comigo, eu estou à sua disposição, tá bom? Ela falou que ela tem todos os comprovantes. Posso processar? Processar, acabei de falar, é meio complicado ganhar um processo aqui numa prefeitura, porque eles recorrem. Eles vão sempre estar recorrendo. Então, aquilo vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Então, assim, é bom não... E se encontrar um advogado corajoso, né? Realmente, um advogado corajoso. Porque quando se trata, você fala assim, é para processar a prefeitura, a maioria dos advogados, eu vou ser bem sincera com vocês, eles falam, não, obrigada. A briga é grande. Você pode me indicar alguém? Não conheço ninguém. Então, é meio complicado. Às vezes a gente vai até atrás do roteiraço, e o roteiraço é do governo, o governo ele vai falar, não, a gente não vai processar o próprio governo. Então, é complicado, mas com conversa, às vezes, resolve, tá? Então, é bom a gente realmente ir lá onde realmente está o problema, entender aquilo ali direitinho e saber o que vai falar corretamente para saber que nós estamos dentro do nosso direito, tá ok? A Márcia, eu fui negociar, mas eles estão difícil. Sim, Márcia, mas aí entra esse porém que eu estou falando para você. Muitas pessoas acham que a prefeitura está sendo ruim, mas a gente for pensar em tantas pessoas que são inadimplentes, e não estou culpando ninguém nem julgando, e se a gente for ver os direitos da gente, de vocês trabalharem com carteira assinada, eles simplesmente estão forçando, querendo ou não, você ir atrás do que é correto e do seu direito, tá? Porque o governo tem consciência, assim, que tem muitas pessoas que não querem pagar chacaia, que não querem contribuir, e não é, e a pessoa só pensa no que está saindo, mas igual eu falei, ela não pensa que aquilo tudo pode ser lançado no imposto de renda dela, abatido, e que isso vai diminuir o imposto residencial dela. Então, na verdade, não tem esse negócio de, eles só tiram, eles só tiram. Se você fazer o que é corretamente, você vai pagar o que é correto, tá? Então, é só essa diferença, você fazer realmente o que é correto. Negociar, eles são difíceis, porque já tem essas duas leis. Ou você pede o tokubetsu choshu, ou você paga o futsu choshu. Então, na cabeça do japonês, não tem esse negócio de parcelar. Parcela se você for Shai, então a sua empresa parcela para você. Agora, se você não tá trabalhando registrado, é o futsu choshu. Então, se a gente for se colocar fora da situação e imaginar que fizeram duas regras para pagar, e aí eu chego e falo, mas eu quero outro motivo, então você tem que ter um motivo bem forte ali para realmente eles verem que você não tem condição de pagar. E hoje em dia tem muitas pessoas que estão de seguro-desemprego, por isso que eu falo, leva o papelzinho que consta sua foto lá do seguro-desemprego e apresenta. Fala, eu tô no seguro-desemprego, eu fui mandada embora por causa do corona. Então peraí, a conversa vai ser outra. Você tem várias ajudas, você vai ter várias coisas que vai ser anulada. Talvez eles vão congelar até os juros desse ano teu e vão dar um prazo aí de 1 ano para você renegociar essa dívida. Então, tudo é conversado, tá bom? Meu marido paga o tokubetsu e o atrasado.
realmente... Olha, quem adora fazer isso Perdão, comigo. acabou. A gente sempre faz, acontece mesmo, tá? Quando a gente... Eu já presenciei isso, de o funcionário entrar e ele não saber que tinha essa lei de tocubetes, e a gente propor para ele, para não ficar virando uma bola de neve. Só que a gente foi lá negociar o atrasado corretamente, porque a gente levou um yoso, que diz, tá? Que é mais ou menos qual que era a renda dele, o gasto dele, o quanto sobraria e o que ele poderia pagar. Então, a prefeitura, diante de todas essas provas, ele não tinha como falar assim, ó, se você chega e fala, eu só posso pagar 10, e a prefeitura falou, não, você vai pagar 30, porque você não tem nada lá para mostrar que não dá para pagar 30. Agora, no caso dele, a gente levou tudo direitinho e mostrou, e a prefeitura falou, ok, então, diante disso, a gente está congelando os juros dele, tá? Mas a gente quer que ele venha pagar a quantidade dele certinha todo mês. E se caso naquele mês acontecer alguma coisa e não der para pagar, liga, por favor, avisa. Se teve um gasto extra de remédio, de teve que faltar por causa de influenza, avisa. Fala, ó, esse mês eu tive que faltar, me ausentar do serviço por causa da influenza, alguém pegou gripe, eu tive que gastar isso no médico. Não tem problema. O problema é você não pagar. Então, assim, eles complicam mesmo, tá? Mas é o direito deles, gente. Eles têm que juntar isso daí e a gente sabe que às vezes a gente falha, a gente deixa o negócio atrasar para depois ir atrás, né? Vamos lá. O William colocou live muito informativa, importantíssima para nós aqui no Japão. Valeu. Eu que agradeço. Valeu, é a gente aí, tá? Ayla, boa noite, pessoal. Essa dica que a moça bonita está dizendo sobre pagar juros sobre juros vale para dívidas de cartão de crédito também. Basta comprovar o porquê não pode pagar. Eliminar os juros e pagar somente a dívida. Correto. Passa até propaganda na televisão, gente. É que tem muita gente que não entende Nihongo, mas às vezes passa lá falando assim, crédito tocado no shiharai de komate-masu ka? Denwashite kudasai. Então ele fala, se você está com dificuldade de pagar sua dívida de cartão de crédito, entre em contato. Então os próprios advogados entram lá, eles mostram todas as provas, né, para a empresa de cartão de crédito, que a pessoa não está em condições de pagar os juros dele, só paga realmente o valor do que ele comprou e os juros morre, tá bom? Então, tudo é negociável, para vocês verem como que são aqui no Japão, né? Lorival, eu pago o Shakai Hoken todo mês, então eu posso pedir para a empreiteira, pedir para a prefeitura pagar parcelado, né? Pode sim, pede para ele, fala, tem como fazer o Tokubetsu Choshu, por favor? Vai me ajudar muito, tá bom? E aí, tem a compreensão também, tá, Lorival? Porque às vezes a empreiteira que você trabalha, hoje a gente sabe que tem muito brasileiros mesmo trabalhando na empreiteira. E nem eles às vezes têm conhecimento de tudo isso, tá ok? Então, acho que não custa nada chegar, trazer essa novidade e falar assim, olha, eu fiquei sabendo que tem uma forma de Tokubetsu Choshu para quem é funcionário efetivo, eu gostaria que você fizesse para mim. Talvez a sua empreiteira vai pedir, você pode esperar um pouquinho que a gente vai entrar em contato com o contador para saber como que faz isso, porque às vezes nem eles ainda têm conhecimento que isso deve ser feito. Lei trabalhista muda muito, sempre está renovando, tá? Mas vamos conversar, gente. Sempre conversar leva no lugar certo, tá ok? Nossa, essa live muito construtiva. Obrigada, Márcia. Muito obrigada mesmo. Então, essa foi a dica, gente. É 10% que é cobrado, tá? De imposto de residência. 6 vai para o estado, 4 vai para a tua cidade, que é onde ali você vê os parques limpinhos, quando eles estão podando as ruas, quando a sua criança quer ir naquela piscina que é baratinha, tudo vai sendo aplicado ali. Os centros culturais, tá? Se você até esses tradutores, esses papéis, esses documentos que são traduzidos em português, tudo é da arrecadação de imposto de renda, do imposto residencial, tá? Que é ministrado diretamente na sua cidade, ok? E é lógico, ali dentro depois tem os impostos de consumo, que é 10%, quem é fumante tem o imposto do tabaco, que é muito caro, por sinal, eu falo isso porque eu sou fumante, eu falo, meu Jesus amado, daqui a pouco eu vou ter que realmente parar de fumar, porque já não tá dando mais. Tem vários tipos de impostos aí, mas se a gente começar a pensar realmente do porquê que o Japão funciona, né, e por que ele se tornou tão agradável para a gente migrar para cá, a gente tem que começar a pensar racionalmente de continuar mantendo a ordem que tinha aqui para que a gente possa continuar tendo nossa segurança e viver num país de primeiro mundo, tá bom? Então, eu conto com vocês
Podem dar suas dicas, podem falar para mim o que vocês querem ouvir em live, pode entrar lá no Kizuna, pode entrar no meu... Quem tem meu Facebook adicionado, pode mandar lá para mim. Paty, eu gostaria que você fizesse uma live disso ou daquilo. Quiser informação, entre em contato. O pessoal que quiser dar dica de live, por favor, entra nos links lá e fala pelo Telegram, né? Porque o chat do Portal Me é super Sim, gente, né? eu vejo às vezes as pessoas entram no chat do Portal Me perguntando, mas o Portal Me é o portal, ele abre espaço para a gente fazer as lives. Então, pode entrar lá no nosso link. O Quem deixou aqui os nossos links, tá? Do Kizuna JP, então pode entrar em contato direto comigo ali nos links. Com certeza, ou eu ou quem vai estar respondendo pessoalmente para vocês. E quem tiver no meu Face, porque eu sei que tem bastante gente aqui que adiciona o meu Face, pessoal, por não ter conhecimento que a gente tem um site do Kizuna JP, pode mandar ali para mim assistir tua live, gostaria de conversar um pouco mais com vocês, tá bom? E não esqueça, a gente também tem o nosso curso de Nihongo, então se você tá afim de aprender Nihongo, é só dar uma conferida lá, tá bom? Vamos lá, Cláudia. A prefeitura pode tirar da conta bancária os impostos em atraso, ou seja, imposto de cidadão, Caigo e Kokumi Ninkin? Pode, só que é o seguinte... Sabe aquelas cartas que chega que a gente nunca sabe ler? Tá escrito ali, tá? Eles mandam vários avisos pedindo para você se apresentar, para você se explicar, para você ligar lá e marcar uma hora. Só que muitas vezes a gente já sabendo que se trata de cobrança, a gente nem lê. Então, eles não é de uma hora para outra que eles descontam, tá bom? E quando eles descontam depois, logo em seguida, eles mandam uma carta para você falando o dia, o valor e que você tem o direito de recorrer, pedir de volta aquele dinheiro. Mas você pode pedir de volta se caso você tiver um motivo para alegar que você precisa daquele dinheiro de volta, tá bom? Então, assim, isso é coisa que eu já acompanhei também. Uma pessoa ela estava hospitalizada e antes de se hospitalizar ela já estava devendo, foi chegando carta avisando para ela ir na prefeitura e ela foi ignorando e justo quando ela estava no hospital, foi descontado da conta dela e ela foi um dinheiro que ela estava esperando a família enviar para ela poder pagar o hospital, para poder sair, não ficar devendo o hospital, porque ela precisava continuar um tratamento depois. E ela ficou desesperada, porque ela falou, minha família vai achar que é mentira, que eu peguei esse dinheiro que eu usei, isso e aquilo. Passou, acho que 3, 4 dias, chegou na casa dela uma carta da prefeitura, e ela, com medo que descontassem, ela me trouxe, e era uma carta falando que eles tinham descontado valor X da conta tal, no dia tal, e que se ela quisesse aquele dinheiro de volta, era para ela levar aquela carta em CAN e um motivo, eles queriam escutar o motivo do porquê ela precisava aquele dinheiro de volta. Então, no caso dela, a gente tinha nota de médico, que ela estava fazendo tratamento, tudo. Levamos a prefeitura de devolveu tudinho para ela, tá? Então, se acontecer isso com vocês, e vocês tiverem um motivo maior de precisar desse dinheiro, vai chegar daí uma carta na tua casa avisando que eles tiraram, tá? Mas antes de tirar, chega. Acho que chegam uns 3, 4 avisos falando que você vai... Seus bens e a sua conta vai ser bloqueada, tá bom? Então, não é de uma hora para outra, ok? Responde a Cláudia, minha mãe colocou. Mamãe! Já respondeu, vou responder. Acabei de responder, mamãe. Mamãe está aqui. Muito obrigada de sua resposta, Cláudia. Eu que agradeço, tá bom? Então, gente, esta foi a live, tá? A gente falou sobre o imposto, qual que é o percentual, tá? Pessoal de Haiti que mora em Nagoya-shi, não é 10% de vocês, aí é 9,86. Vocês têm um pequeno desconto de diferença. Tem motivo? Não, não tem motivo. É que, na verdade, a lei deixa em aberto. A prefeitura ela pode cobrar desde 8% até 15% de imposto de residência. Então, se você mora numa cidade aí que eles cobram 14%, ainda está dentro da lei, tá? Porque pela lei governamental é entre 8% e 15% o imposto residencial. Só que a maioria das cidades fecharam em 10%, 6% para o estado, 4% para a cidade, tá bom? E aí tem Nagoya-shi de Haiti, que eu estava lendo, até achei interessante, porque foi 0, não sei o que lá. E lá em Hokkaido é 0,026 a menos do que o 10%. Então é uma coisa mínima. Por isso que às vezes sai na pesquisa, tal cidade é mais... Como é que fala? É mais gostosa de se morar, Sim. Né? Economicamente falando. Às vezes você vai ver o imposto ali é 0,1 a mais do que o 10, mas é para você ver que o 0,1 faz uma diferença muito grande, tá bom, gente? Então, vocês
é bom fazer todo esse processo que eu falei para vocês. Quem não assistiu a minha live de 2 semanas atrás sobre esse primeiro princípio da declaração de imposto de renda, tá? Que é onde você declara os seus dependentes. Assiste lá, vale a pena. Depois vem aqui, confere daqui quais os documentos, o que vai influenciar ou não, e fica ligado, porque depois a gente vai ter lives falando sobre várias subsídios, várias coisas aí. E também estou esperando o tema de vocês, tá bom? Porque é muito importante que eu faça essas lives realmente falando aquilo que interessa para vocês, para a gente melhorar a nossa vida aqui no Japão e a gente começar a se inteirar do país que a gente mora, cultura, e não ficar sofrendo, tá, gente? Não tem motivo de sofrer vivendo aqui no Japão. Graças a Deus a gente está em crise, mas ó, tem capacidade de estar levando a vida. A gente é uma comunidade muito unida, uns ajudando os outros. E esse também é meu trabalho. O que eu posso fazer para ajudar você, eu vou fazer. E é só você me deixar o seu feedback aí, tá? Na minha cidade estão cobrando em atraso de 3 anos. Atrás o cargo de uma senhora de 82 anos. Pois esse cargo não tem muito tempo que entrou em vigor. Mas foi uma medida que o governo teve que tomar, porque está todo mundo sabendo que daqui a 8 anos vai subir, acho que 40% os idosos aqui do Japão. E o Japão está preocupado para onde eles vão. Porque muito deles não tiveram filho, muito deles os filhos não querem saber. Vai ter que construir novos asilos, vai ter que colocar essas pessoas em asilos. Então, começou a vigorar, eu acho que tem uns 4 anos, a lei de que tem que pagar, tá? Então, toda lei a gente sabe que pode fazer um retroativo de 5 anos. Então, infelizmente, do mesmo jeito que a gente tem o direito de ir lá e refazer retroativo de imposto que a gente pagou mais, declarar dependente, eles também têm o direito de cobrar retroativo de 5 anos por um sistema que eles vão implantar. Então, são direitos iguais, tanto na parte da gente fazer o que é correto para a gente, como eles também cobrarem o que é correto, que futuramente vai ajudar a gente. Mas, Cláudia, às vezes, se vocês forem conversar direitinho sobre essa senhora de 82 anos aí, tem ajuda para ela também, tá? A Sol, boa noite. E o Nenquim, eles também podem pegar? Nenquim não, tá? Nenquim não consta como dívida, porque o Nenquim é uma coisa que você paga se você quiser, tá bom? Mas também na live passada eu falei de uma forma que você pode fazer para que fique isento do Nenquim e que você tenha o direito de pagar Nenquim. Ou seja, você não vai precisar pagar o Nenquim, mas quando chegar na idade de aposentar, você vai ter direito de uma aposentadoria, tá, Sol? Então é só você assistir a live passada e qualquer dúvida pode entrar em contato também. Cláudia falou, entendi. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, Cláudia, eu que agradeço, gente. Muito obrigada por todos vocês que estavam aqui na live. Muito obrigada por todos os comentários. Vou pedir, compartilhe, tá? Compartilhe, vamos se unir. Manda para mim o que você quer ouvir na live, qual que é o tema, o que tá te deixando preocupado. A gente vai aqui sem tabu, sem jogar ninguém, sem culpar ninguém. Vamos solucionar, gente. Nós estamos aqui para solucionar. Se não for para solucionar, não tem por que estar vivo, né? Mas se tá vivo, vamos solucionar as coisas, porque a gente veio aqui para explorar essas coisas na vida, aprender essas coisas. Então vamos aí se ajudando, trocando informação e fazendo da forma mais correta, tá bom? Hoje minha mãe tá aqui na live, ela sabe que a gente apronta muita presepada. Hoje mesmo a gente estava correndo aí de uma forma que fizesse o plano de celular dela ficar mais barato. E eu descobri várias coisas interessantes também. Quem sabe, se para vocês aí você falar, realmente, agora meu Keitai é o que tá pesando mais no meu bolso. É só mandar aí, Paty, vamos fazer uma live sobre isso daí que a gente explica também, tá bom? Não estou encontrando. Ela gostaria de assistir a live passada. Quem você compartilhou agora há pouco o link? O link foi do censo. Ah, tá. Ela quer a live do... Ela quer a live do que eu falei sobre a isenção de imposto de renda. Isenção de imposto de renda. Tá? Vou procurar aqui, já mando, já coloco aqui no... Fica mais um pouquinho, então, ao vivo aí para mim colocar no comentário. Eu vou ficar um pouquinho mais, tá? Portal segura aí, porque quem vai procurar o link para colocar aqui para vocês. O papai também comentou aqui, gente, papai e mamãe aqui na live, pai coruja e mãe coruja, né? O que está polêmico ultimamente é sobre o visto permanente. Os impostos, né? Sim, papi, é um visto permanente, mas é lei, né? Então, assim, é igual eu tenho tentado fazer
por passo a passo. Vamos começar pelo que é correto, desde ali do primeiro, que nem um bebezinho. Vamos gatinhar, vamos aprender a andar, vamos fazer daqui Declaração de imposto consciente. de renda? É, é esse mesmo, Ken. E conscientizando daí, esse passo a passo, o visto já não vai ser mais um tabu. Porque como você já vai ter feito tudo corretamente, você não vai ter aquele, poxa vida, eu vou ter que ir atrás disso, puxa vida, agora eu vou ter que ir atrás daquilo. Já vai estar assim, tá aqui, ó, tá tudo correto, meu visto não tem por que ser negado. Tá bom? Então vamos lá, ó. Pá, Vou colocar o link aqui, tá? direitinho. Quem vai soltar aí para vocês o link, tá, da live anterior que eu fiz, para que vocês possam Sobre declaração do imposto de renda. declaração, é o comecinho da declaração de imposto de renda, onde eu explico ali sobre isenção também, né, Ken? Sim. Da aposentadoria, tá ok? O Carlos falou, gostaria de saber os limites de idade de trabalho, para trabalho. Carlos, isso daqui vai ficar a critério da empresa, tá? Apesar que a gente sabe que aqui no Japão eles seguem muita risca com 65 anos se aposentar, a gente pode fazer uma live sobre esse tema aí, para que vocês possam entender bem sobre isso daí, tá bom? Mas a gente encontrou um cartaz esses dias também que ele falou que Limite até 70, né? ele segura a pessoa até 70, né? Até 70 anos. Só que é naquela, depois dos 65 anos, muda a lei. Muda a lei, eu acho que é coisa também que quem não sabe, tá, gente? Então a gente pode fazer uma live sobre esse tema para vocês, tá bom? Mas deixem aí, tá, gente? Entre em contato lá no Kizuna. E amanhã cedo eu vou fazer live, tá bom? Quem não puder assistir cedo porque estiver trabalhando, um bom trabalho, mas quem puder depois dar uma passadinha lá à tarde, à noite, para assistir a live e dar uma curtida na nossa página lá e manda para mim o que você quer saber, porque senão eu vou ficar fazendo conteúdo que não te interessa e você vai falar assim, ela é sem graça, mas não é. Eu preciso saber o que vocês querem, tá bom? E a Ana Paula perguntou se você tem alguma live que fala sobre certificado de elegibilidade. A gente tem uma falando bem de leve lá no canal do Kizuna, né? Sim. Ana Paula, a gente tem, porque nós trabalhamos com intercâmbio, tá? Então, seria uma das nossas especialidades, justamente, é liberar a elegibilidade para quem precisa de visto sem ter nacionalidade ou descendência japonesa. Inclusive, esse mês vai estar chegando um Yonsei aí, né? Sim. Graças. Então, a gente tirou a elegibilidade para um Yonsei aí, ele vai estar chegando, graças a Deus, no final de novembro, para o começo de dezembro, a gente está ansioso para ele chegar aqui. É só acompanhar a gente, tá, Ana Paula, que a gente sempre está fazendo esses temas, e geralmente quando é direcionado a intercambista, porque isso é ligado direto para ele sobre como obter a elegibilidade, lá a gente explica direitinho, passo a passo, tá ok? Compartilhei, muito gratidão. Eu que agradeço, Márcia, muito obrigada pela presença de todos, gente. E, beijo, boa semana, uma saúde de ferro para todos vocês. E não esquece do escudo, que agora se tornou uma máscara, e muito sorriso e muita alegria, tá? Eu espero que essa live aqui tenha aliviado vocês um pouco, vocês possam respirar e falar, vamos lá, começar a gatinhar. Kizuna quer dizer elo, tá, gente? É a ligação, e por isso que eu escolhi esse nome, e é isso que eu quero manter com vocês. Esse elo, que um possa se juntar com o outro e a gente se tornar mais forte aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos ao Kizuna. Pode vir falar comigo, tenho todo o prazer do mundo de atender vocês. A gente fica preocupado se conforme a gente for crescendo, se vai dar tempo de eu falar com as pessoas, porque é eu e o Ken no telefone o dia inteiro atendendo as pessoas, tá bom? Às vezes vocês vão falar assim com o robozinho, mas vocês podem ter certeza que a gente vai entrar em contato depois com vocês, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. Fiquem bem, sorriso, muita alegria para vocês. E não esquece do nosso novo escudo, tá bom? E álcool na mão para matar todos esses vírus e a gente voltar ao normal, esse Japão o mais rápido possível e botar para quebrar. Então, matané, bye bye para todos vocês.